A próxima rodada deste webinar tem como tema o desafio de mensurar o impacto das ações ESG e o convidado é Maurício Prado, do Plano CDE. Olá, Maurício, seja muito bem-vindo. Olá, bem-vindo, Maurício, obrigada pela sua participação. Vamos começar então apresentando, né, a Plano CDE. Para quem ainda não conhece a empresa, se você puder contar um pouquinho o que é, o que vocês fazem, quais são as frentes de atuação de vocês. Legal. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Plano CDE é uma empresa de consultoria e pesquisa que tem 14 anos. Nós somos um grupo de antropólogos, sociólogos, economistas e a gente faz pesquisa, inicialmente focado nas classes C, D e E, por isso que é o nome Plano CDE. E de lá para cá a gente evoluiu muito na questão de mensuração e avaliação de impacto. Como a gente fazia muita pesquisa ligada a impacto social, um dos nossos maiores clientes eram institutos e fundações, a gente foi evoluindo nessa parte de mensuração e avaliação de impacto. Então hoje a gente trabalha para clientes como o Nubank, o próprio iFood, Heineken e também institutos como o Itaú Social, Fundação Roberto Marinho e Fundação IOSP. Então, fazendo pesquisa, mas também fazendo muita consultoria de avaliação. A gente tem visto que as empresas estão começando a juntar a parte do SG, do negócio, com os institutos. Então, eram coisas separadas e isso está se juntando numa estratégia única. A gente está ajudando algumas organizações a juntar essa mensuração do S, do instituto e do negócio numa coisa só, que acho que é meio que a tendência para o futuro. Imagino que você tem aí um leque amplo, né, assim, de atuações, de demandas específicas que esses institutos ou empresas ou mesmo as áreas, né, de responsabilidade social dentro das empresas tenham como demanda e tragam isso para vocês. Mas indo um pouco além, né, do que vocês fazem, acho que existe um interesse, a gente percebe que existe uma curiosidade, um interesse em conhecer como fazer isso, né? E aí eu vou te trazer a mesma pergunta 3 vezes, com óticas diferentes, para a gente tentar aqui exemplificar um pouco de como é mensurar esses resultados dos programas ESG. E aí, começando com o público interno. Não sei se você tem algum case, quer trazer algum case para a gente, contar um pouco de como é essa mensuração para público interno da empresa. Legal. A gente tem alguns casos de público interno, acho que bastante relevante é o que a gente fez para o Mover. O Mover é um grupo de 50 das maiores empresas do Brasil, como Klabin, Ambev, Vale, e essas empresas estão com metas de equidade racial, então de evoluir na sua equidade racial. Elas têm metas de número de pessoas negras e principalmente pessoas negras em cargos de liderança. E a gente ajudou eles a entender um pouco como evoluir nesse processo, mas também a mapear. Então a gente mapeou, fez um diagnóstico dessas empresas. Elas não tinham tanta clareza, nem todas elas tinham com tanta clareza quais eram a sua situação em questões de raça por cargo. A gente ajudou a fazer esse mapeamento e a gente vai acompanhar esse mapeamento agora ano a ano para eles atingirem as metas, que eles têm metas bastante ousadas de evoluir nessa melhoria da equidade racial nessas empresas. Tá? Então, acho que esse é um exemplo interessante. Acho que o público interno que mais dá para as empresas fazerem são programas de equidade racial, gênero, social. A gente tem um programa que é um pouco diferente, que a gente ajudou uma empresa de tecnologia muito grande e eles queriam melhorar a equidade social. Eles tinham uma matriz onde trabalhavam 300 pessoas, perto da Faria Lima, que é um local bastante sofisticado de São Paulo, e essas pessoas vinham das faculdades mais prestigiadas e eles percebiam que não havia muita mobilidade na empresa. Existiam outras 2.000 pessoas que trabalhavam em call centers, áreas de TI, back-office, em outras filiais, e essas pessoas não conseguiam migrar dessas filiais para essa matriz, porque os perfis de público eram diferentes, as realidades eram muito diferentes. Então, para começar esse programa, o que a gente fez? A gente levou 12 diretores e o presidente dessa empresa para passar uma manhã na casa desses colaboradores das filiais, na casa deles, e depois pegar uma condução, ir até o trabalho deles, vivenciar um pouco o trabalho deles para entender
a dinâmica da vida dessas pessoas, quais eram os sonhos e o que faltava para essa pessoa conseguir migrar para aquela matriz. Então, de cara apareceu o inglês, ensino do inglês como um programa importante para eles fazerem. Então, aqui é muito mais... antes de você mensurar algo, você tem que ter um diagnóstico, um entendimento do seu problema. Uma clareza, para daí você criar o seu projeto, para daí você começar a medir. A gente, às vezes, vê um pouco de uma certa afobação de medir uma coisa que você não entendeu. Primeiro, você tem que entender o seu problema, para daí você conseguir ter os indicadores corretos e não falar só simplesmente, preciso ter mais gente aqui na matriz, só que se eu não tiver as ações certas e os indicadores corretos, às vezes eu não vou conseguir medir algo que eu não entendi direito ainda. E vocês ajudam nesse mapeamento, inclusive, de entender Sim. Quais são essas métricas, esses objetivos, para depois chegar lá na frente, depois das ações, chegar lá na frente e medir os resultados disso. Isso. Através de pesquisa qualitativa e quantitativa, você consegue entender melhor. Aí você cria os indicadores, ajuda a recomendar programas e projetos, e aí começa a medir. Então, acho que essa questão do entendimento é muito importante para a mensuração e muitas vezes com pesquisa qualitativa. O qualitativo é muito importante para ajudar nesse entendimento, para criar indicadores e para criar questionários quantitativos bons também. Super interessante, Maurício. Agora, mesma pergunta, né? Mudando um pouco o foco aí, como exemplos, né? Ou como mensurar os resultados desses programas para a cadeia de valor da organização. Legal. A gente tem um caso que a gente gosta muito, assim, um dos casos que a gente mais tem orgulho de ter participado, que é uma grande empresa de revenda de cosméticos, que tem uma cadeia enorme de revendedoras. E essa empresa, ela queria saber qual é o meu impacto na vida das revendedoras. E a pergunta inicial era muito mais o impacto, o quanto que esse dinheiro faz a diferença na vida delas, né? E o que a gente descobriu, fazendo pesquisa qualitativa, a gente, na verdade, nossas entrevistadoras passaram 4 manhãs de 4 horas, ou seja, 16 horas cada uma, com 20 revendedoras diferentes, em diversos lugares do Brasil. E falou-se de saúde, falou-se de vida familiar, falou-se de renda. E o que a gente descobriu é que tinham várias questões, mas uma das mais importantes era uma questão de empoderamento feminino. As mulheres, esse dinheiro que elas ganhavam, que muitas vezes parecia um valor nem tão grande, não era nem o salário mínimo, o que sobrava para elas de margem, mas era o dinheiro que elas tinham para elas terem autonomia, para elas comprarem as coisas delas. Até produtos de higiene íntima, os maridos delas não deixavam elas escolher as marcas. E ali elas começavam a ter um certo empoderamento feminino, ter a renda delas, tomar decisões, e eram muitas de famílias muito vulneráveis. Além disso, ao ter contato com a rede de contatos de outras revendedoras e com as clientes, elas começavam a ter novas referências. E o que a gente percebeu é que muitas delas passavam por situações de abuso psicológico e mesmo de violência física dos maridos. E elas começaram, a partir desse trabalho e dessas referências, desses novos contatos com outras pessoas, a sair desses relacionamentos. A ter mais autonomia, ter mais independência, porque ela tinha o dinheiro dela, porque ela tinha contato com outras pessoas. Com isso, a empresa começou a descobrir que ela tinha um impacto importantíssimo na vida das pessoas que ela não sabia que ela tinha. O valor disso é imensurável. imensurável. Então, ela descobriu isso e ela começou a fortalecer muito mais esse tipo de projeto de empoderamento feminino. Ela colocou nas embalagens dela o telefone do Disque Violência. Então, ela começou a amplificar algo que ela estava fazendo, mas que ela mal sabia que ela estava fazendo com essa dimensão. Então, assim, e a gente começou, depois do qualitativo, a gente mediu isso. A gente entrevistou 1.000 pessoas com a pesquisa quantitativa que a gente mandou para elas e comparou com um grupo de 1.000 mulheres com o mesmo perfil sociodemográfico e viu que elas tinham valores mais... Elas estão entendendo melhor o valor delas, tendo mais autonomia, se sentindo mais empoderadas. Então, assim, é muito interessante se você conseguir provar isso, esse tipo de impacto para um negócio. Vai assim. muito além, né? Isso. E a gente continuou acompanhando dos outros anos depois, quantitativamente, esse tipo de... Como que estava esse impacto no empoderamento feminino dessa rede e do negócio como um todo. Muito legal. Quando descortina isso, né? Assim, existem N oportunidades a partir disso, dessa mensuração de resultados, dessa leitura, dessa pesquisa quali. Acho que abre um universo de possibilidades ali para as empresas atuarem
partir desses resultados coletados. Sim. Muito legal. E aí, como que a gente mede valor de programas agora para o território, pensando no entorno ali, né? Como mensurar esses resultados? A gente tem um caso bem interessante. A gente foi chamado por uma organização, na verdade, por uma grande indústria que estava construindo uma planta industrial gigantesca no litoral do Nordeste, com 15 mil funcionários trabalhando nessa obra. E ela estava impactando de várias formas um pequeno município, que é onde estava instalada essa planta. E primeiro a gente criou indicadores, a gente se baseou nos princípios do Equador, são princípios do Banco Mundial para grandes instalações. Então, acho que uma das questões é como que eu crio os indicadores, como no caso do iFood, a gente tem as ODS, o ODS é um caminho também, como que eu crio os grandes macro temas, transformo isso em indicadores, a teoria de mudança do meu projeto, e depois eu vou ter que transformar isso numa coisa mais prática, que é aplicar questionários. Então a gente fez pesquisa qualitativa com 12 grupos de populações do local, então a gente definiu populações, eram os pescadores da região, os quilombolas, mas também os microempreendedores, os profissionais de governo, professores de educação básica, e a gente fez pesquisa qualitativa, depois criou um questionário para cada um desses grupos, e aí aplicou mais ou menos 100 entrevistas com cada um dos grupos, dos 12 grupos de perfis, por 3 anos, acompanhando o que está acontecendo. Aquela instalação daquela empresa ali mudava muito o cenário local, trazendo oportunidades, mas também com questões de mudança de contexto que precisavam ser mitigadas. Eles levaram vários projetos sociais também para o território, então eu tinha o desenvolvimento econômico trazido pela planta, eu tinha questões de mudanças ambientais e eu tinha projetos sociais novos atuando ali. Eu precisava medir tudo aquilo, então a gente, com questionários quantitativos, a gente foi medindo isso ano a ano, nos 3 anos, com esses 12 públicos, criando réguas e vendo o quanto, e de indicadores, para ver quanto que estava melhorando em cada um dos indicadores, dos quesitos, nesses 3 anos, a partir de tudo que aconteceu nesse território. Bem interessante, e dá para saber onde atuar mais, preciso de mais um projeto social aqui, preciso fazer um pouco mais disso aqui, isso que está incomodando. Então, você consegue, através de mensuração, definir as suas atuações, onde eu tenho que atuar mais. As próximas estratégias, os próximos passos. Exatamente. Muito legal. Bacana, Maurício. Obrigada pela sua participação. No final, a gente vai abrir para perguntas. Pode ser que surjam, né, mais algumas dúvidas aí sobre mensurar esses resultados. E aí, te convido para voltar um pouquinho depois com a gente. Tá ótimo, Vanessa. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.